AudioJungle. Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rochas da Saúde. Aqui a gente traz as informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. Hoje eu vou conversar com o neurologista Dr. Victor Fiorini sobre os temas da especialidade dele. Doutor, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite, obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado mesmo, viu? E doutor, antes de tudo, por que o senhor quis ser neurologista? A história não tem nada muito específico. Eu não tinha ninguém na família que teve alguma doença neurológica, não tive nada muito marcante em relação a experiências pessoais. Foi na faculdade mesmo que na minha época, todo mundo queria entrar na faculdade para fazer cirurgia cardíaca. Eu lembro até que eu li uma estatística nessa época, eu entrei em 98. E aí eu comecei a ter neurofisiologia, neuroanatomia no primeiro ano da faculdade, e me encantei e inicialmente eu queria fazer neurocirurgia. Até que uma professora que era da Liga de Epilepsias, a professora Marli de Albuquerque, uma pessoa muito querida, um exemplo para mim de profissional, ela falou que estava num plantão, o neurocirurgião chegou para ela e falou assim: "Você que é clínica, me explica essa história de neurotransmissores que eu não lembro mais." Eu falei: "Ixi, Maria, então acho que eu vou querer fazer neuroclínica mesmo, e não neurocirurgia." E aí fui. E uma coisa que durante a minha trajetória na faculdade foi que eu não fiquei bitolado em estudar neurologia, muito pelo contrário, eu preferi estudar as outras. Eu falei: "Eu vou ter a vida inteira para estudar neurologia, eu vou tentar estudar as outras primeiro." Então foi isso. E o que faz o neurologista? É só de cérebro que cuida ou tem outras partes do corpo? Então, o neurologista é o médico que estuda as doenças do sistema nervoso e faz o tratamento de forma clínica, né? Não trata com cirurgia, não faz fisioterapia, não faz psicoterapia. Então, ele estuda as doenças do sistema nervoso, que isso engloba o sistema nervoso central, que é o encéfalo, né, onde está o cérebro, e a medula espinhal, e os nervos periféricos e as suas conexões com outros órgãos ou com os músculos, né? Então, E quais que são as principais doenças da sua especialidade? Que a gente às vezes escuta muito falar de AVC, de epilepsia, da GELA, né? Aquela doença do Stephen Hawking, né? sim. Então, a neurologia tem uma grande quantidade de doenças que podem ser diagnosticadas e tratadas. Então, a gente tem AVC, a gente tem esclerose múltipla, tem cefaleias, né, dores de cabeça, tem as crises epiléticas, tem os problemas de memória, Alzheimer e as doenças correlacionadas, tem os distúrbios do movimento, então doença de Parkinson, tremor essencial, tem doenças mais específicas da infância, né, distúrbios do desenvolvimento, enfim, tem uma quantidade enorme de doenças. Tem as doenças dos nervos periféricos, né, neuropatia diabética, tem a síndrome de Guillain-Barré, tem a miastenia graves, tem a esclerose lateral amiotrófica, tem doenças da medula, e não terminaria É, nunca é, essa é conversa. bastante coisa, né, É. doutor? E a gente falando um pouco mais de AVC, né? Que a gente estava comentando antes da gente começar que nesse final de ano, não sei se porque estou estudando, não sei se tem esse viés, ou se é porque está tendo mais, mas vi uma série de pessoas com aquela típica postura, né? Se podemos dizer assim, de pessoas que sofreram AVC, né? A mão encurtada assim, e aquela marcha ceifante que vai andar assim. O que é o AVC? Bom, essa história de começar a estudar e aparecer as coisas, É. isso o meu pai costuma dizer que a bola procura o craque. Quando eu fui dar meu primeiro plantão na residência de neurologia, eu fui estudar diplopia, atendi 7 casos de diplopia no mesmo plantão. Então, se você estudar AVC, você vai começar a receber esses casos e vai acabar sendo mais familiaridade. Então, o AVC é um grupo de doenças em que você tem um comprometimento do sistema nervoso por causa de um problema circulatório, né? Então, existem basicamente dois tipos, né? O isquêmico e o hemorrágico. No AVC isquêmico, você tem uma artéria, que é a parte que leva sangue, o vaso que leva sangue para o cérebro, ele é entupido muito abruptamente e aquele pedaço do cérebro que receberia sangue deixa de receber, então os neurônios daquela região param de funcionar e a pessoa começa a perder aquela função como se fosse num passe de mágica, tudo muito instantâneo, e isso
é um sinal que ela precisa ir para um serviço de emergência. E a E pessoa, ela sente dor no AVC ou não? na maioria dos AVCs isquêmicos, não. Existe AVC isquêmico com dor, e esse é um problema que faz a pessoa muitas vezes não querer ir ao pronto-socorro porque não está sentindo dor nenhuma. Mas a maioria dos AVCs isquêmicos não. Algumas exceções, AVC de fossa posterior pode dar um pouco de dor de cabeça, AVCs por dissecção de vasos cervicais podem dar dor de cabeça. Secção que vai entrar, vai rasgar, né, a É artéria, né, e isso, vai você, entrar sangue exato. dentro. Dissecção é quando você tem a camada mais interna da artéria, ela faz um buraquinho, o sangue passa por baixo dela e aí ele se acumula por baixo dela, então ele não consegue passar pela passagem verdadeira, ele cria uma passagem falsa, mas que é interrompida porque ele coagula nessa passagem falsa, né? E tem o AVC hemorrágico, que acontece quando você tem uma artéria que se rompe e o sangue, em vez de seguir o caminho natural dele, ele começa a ir para fora desse vaso, ele forma um hematoma, esse hematoma começa a comprimir os neurônios que estão em volta dele. Isso também acontece num passe de mágica, de forma instantânea, aguda, né, como a gente fala. E o que pode causar esses tipos de diferenças de AVC, né? O que pode ser como fator de risco para as pessoas desenvolverem o AVC, O né? principal fator de risco para desenvolver AVC é não controlar a pressão arterial. Então, a grande maioria das vezes você tem a pressão arterial elevada por uma quantidade de tempo grande, e isso vai gerando consequências, por exemplo, vai adoecendo a parede das artérias, vai favorecendo a formação de placas de colesterol. Então, você faz pequenos machucados no revestimento das artérias, esses machucados eles são eh, recuperados com formação de placas de colesterol. Se você tiver o colesterol alto, você forma mais placas ainda. Se você for diabético, as placas são mais volumosas. Então, pressão alta, colesterol alto, diabetes. O cigarro também ajuda a formar essas placas de colesterol. Sedentarismo, obesidade, apneia do sono, enfim, tem vários fatores, né? Quando você não tem uma vida regrada, saudável, você aumenta a chance de ter AVC tanto isquêmico quanto hemorrágico. No hemorrágico, a pressão alta é mais importante ainda. 70% dos casos de AVC hemorrágico são por causa de pressão alta, né? E para o senhor, qual que seria a grande dificuldade, não só no Brasil, mas no mundo, para a gente conseguir controlar essa doença que traz tantas sequelas? Bom, no Brasil ela é uma das principais causas de morte, né? Dependendo da estatística do ano, foi a principal causa de morte. E se você controlar a pressão, por exemplo, aquela pressão máxima, que é a sistólica, se você baixar 10% da pressão sistólica, você reduz em 40% o risco de desenvolver um AVC. Então, controle da pressão arterial, que não é tão difícil assim. Você vê nos Estados Unidos, os AVCs são a quinta causa de morte. No Brasil, está entre a primeira ou a segunda, dependendo do ano. O controle adequado da pressão arterial ele é fundamental para você prevenir os AVCs. Os outros fatores de risco também devem ser combatidos, mas quando você reduz a pressão arterial, isso tem um impacto muito intenso, né? E educar as pessoas, né? Que medidas elas devem tomar para cuidar da pressão arterial. Então, o acesso à saúde ainda é difícil. Para você ter o remédio da pressão, você tem que passar em consulta. Para você passar em consulta, tem que ter disponibilidade de médicos. Então, às vezes, a pessoa mora num lugar que não tem médico, ou não tem vaga no posto de saúde, ou às vezes falta remédio no posto de saúde. Tem um estudo dizendo que quando falta remédio para pressão no posto de saúde, aumenta a internação por AVC, né? Então, tem todos esses fatores envolvidos. Perfeito, doutor. E quais que são as dificuldades de tratar os AVCs, por exemplo, que pessoas jovens também podem desenvolver AVCs, assim como pessoas idosas, mulheres, enfim. Quais que são as dificuldades de tratar o AVC e suas sequelas nessas diferentes faixas etárias, né? As causas de AVCs são diferentes, né, nas diferentes faixas etárias. Então, a criança pode ter AVC, por exemplo, por problemas cardíacos congênitos, por anemia falciforme. Pessoas mais jovens podem ter AVC, por exemplo, aquela história da dissecção. E as pessoas mais velhas podem ter AVC por doença das artérias, por problema cardíaco, né? Então, cada um tem a sua particularidade. E a questão, o AVC ele tem duas fases de tratamento, né? Tem a fase aguda, que é aquela fase inicial que é feita no pronto-socorro, na emergência, que é para tentar melhorar o mais rápido possível a circulação cerebral.
que a gente tem alguns tratamentos medicamentosos ou por cateterismo que podem ajudar o paciente. E tem a fase seguinte, que é a fase em que você vai reabilitar e evitar que esse AVC aconteça novamente. Quem tem um AVC tem o risco de ter um segundo AVC. Por quê, doutor? Por que que isso Porque às vezes, acontece? por exemplo, você tem um problema no coração. Você tem uma arritmia no coração chamada fibrilação atrial. Essa arritmia, fibrilação atrial, ela acontece porque não tem um sincronismo da batida do átrio, que é a parte de cima do coração, com o ventrículo, que é a parte de baixo. O átrio tem que bater primeiro, o ventrículo tem que bater depois. Na fibrilação atrial, o átrio bate caoticamente e o ventrículo bate no seu ritmo. E essa batida caótica do átrio favorece formar coágulos lá dentro. O sangue fica parado porque ele não se movimenta. E esse coágulo ele pode ir para o ventrículo em algum momento e viajar pela circulação e ir para o cérebro, né? Então, você tem que identificar essa arritmia. Se você teve um AVC por causa dela, você precisa tomar um anticoagulante para evitar que se formem novos coágulos e eles, numa segunda situação, viajem novamente para o cérebro, até para outros órgãos, né? Então, isso tem que ser feito o mais rápido possível, né? Então, às vezes a pessoa tem uma placa de colesterol numa das artérias que leva o sangue para o cérebro. E essa placa está causando uma obstrução de quase 100% dessa artéria. Essa placa também pode soltar fragmentos, esses fragmentos podem viajar pela artéria e ir lá para o cérebro entupir. E aí você tem que fazer um procedimento para desobstruir essa artéria para que não se solte mais esses fragmentos. Então, o E, tratamento existe, só que ele é difícil de você oferecer para a maioria da população, né? e onde que entra a reabilitação nisso, para ele conseguir voltar, ter menos sequelas neurológicas, assim, de não ter uma marcha mais normal, ter mais independência, como que A entraria? reabilitação começa na sala de emergência. Então, você identificando o paciente e tratando, você consegue salvar alguns neurônios que estão em risco. Porque a gente tem duas situações, principalmente no AVC isquêmico. Tem os neurônios que morrem instantaneamente em minutos e tem outros que estão sob risco, sofrendo, a gente chama de penumbra. Esses neurônios, eles têm uma capacidade de aguentar por algumas horas, mas se você não fizer nada, eles vão morrer e a sequela do paciente vai ser maior. Você tem que liberar a circulação para eles o mais rápido possível. Quanto mais rápido você fizer, mais você salva e o paciente tende a ter menos sequelas. Além disso, você faz reabilitação com fisioterapia, com fono, com terapia ocupacional, já desde o começo para tentar evitar que principalmente sequelas motoras, levem o paciente a ficar, como você falou, não conseguir andar, né? Ou às vezes não conseguir falar, ou às vezes não conseguir deglutir, ou então deglutir com engasgo e ter pneumonia, por exemplo, né? E acho que também é importante nesse sentido, como que, o que que a gente pode fazer, né? Porque a gente tem muita campanha para, por exemplo, a pessoa identificar um infarto, né? Mas pro AVC no Brasil, pelo menos, não se tem uma campanha para você, pelo menos, saber, opa, pode ser um AVC, vamos ao pronto-socorro e entender que é uma doença que mata, né? Que, que o senhor daria de dicas para as pessoas leigas saberem identificar num familiar, numa pessoa da rua, para conseguir levar um serviço de saúde? Bom, existem campanhas, a questão é que nem sempre elas conseguem chegar até quem mais precisa, mas existem, você sabe que para a campanha chegar nas pessoas precisa-se de dinheiro, né? E nem sempre se tem o dinheiro necessário para isso. Mas enfim, basicamente os sintomas mais importantes do AVC são fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar e dificuldade para sorrir. Então a gente usa até aquela regra SAMU, S de sorrir. Então se a pessoa der um sorriso e a boca estiver torta, de repente não era e agora ficou, é uma coisa importante, um alerta. Se você, o A é de abraço, você pede para a pessoa imitar um abraço, se ela não conseguir levantar adequadamente um dos braços, porque ele perdeu a força, é outro fator de alerta. E depois M, que é o M de música. Então a pessoa tentar falar a letra de uma música, falar uma frase. Se ela estiver falando meio embolado, meio enrolado ou não conseguir falar, é o outro sinal importante. E o U é de urgência, né? Então existe essa campanha do SAMU, que começou lá na Universidade Federal da Bahia, que uma regra para você identificar os principais sintomas de um AVC. E correr com o paciente
para o lugar mais que tem a maior qualidade de atendimento, um serviço de emergência. Não adianta ir para a UBS. O UBS não tem estrutura para atender AVC. Você vai para uma UPA ou para um hospital especializado que tenha as condições melhores para esse atendimento, É, né? o BS é o postinho de saúde, né? Isso, isso. Mas a gente comentou que não necessariamente no AVC a pessoa vai ter dor, né? Diferenciando das dores de cabeça, né? Que em Medicaid a gente fala que é as Você cefaleias, né? falei. Quais que são as principais tipos dessas dores de cabeça ou cefaleias? Então, a gente tem dois grupos principais de dores de cabeça. Tem as que a gente chama de primárias, que são causas que você não conseguiria dar esse nome, não existiria doença se você não tivesse dor de cabeça. E o exemplo mais famoso é a enxaqueca. Então, não existe enxaqueca sem dor de cabeça. Para a pessoa, você tem enxaqueca? Tenho. Você já teve dor de cabeça? Não, não faz sentido. E tem as outras dores de cabeça que são causadas por uma outra doença que existe mesmo você não tendo dor de cabeça. Por exemplo, sinusite. Existe sinusite sem dor de cabeça. Tumor cerebral. 50% dos tumores cerebrais não dão dor de cabeça. Então, esse é o grupo das dores de cabeça secundárias. No grupo das dores de cabeça primárias, você só tem doenças mais benignas. Nas secundárias, você tem um monte de doenças variadas. Algumas são mais boazinhas, outras são mais graves, mais sérias, né? Então é mais ou menos assim que a gente classifica. E toda a dor de cabeça, você fala é a primária, né? A dor de cabeça primária é enxaqueca? Não. Aliás, a enxaqueca nem é a cefaleia primária mais comum, né? Enxaqueca não é sinônimo de dor de cabeça. Você tem várias dores de cabeça e a enxaqueca é um tipo delas, né? É uma dor de cabeça que é forte, que é frequente, então de 15 a 20% da população tem enxaqueca, mas ela não é a mais comum, mas é a mais famosa e é uma das que trazem mais complicações, porque a pessoa às vezes fica imprestável, não consegue nem trabalhar por causa da intensidade dos sintomas, né? E como que a gente pode melhorar esses sintomas da dor de cabeça? Da enxaqueca, Da você fala? enxaqueca, É. isso. Bom, enxaqueca você tem primeiro que avaliar qual é a frequência e a gravidade dos sintomas. Então, se a pessoa tem uma dor de cabeça que aparece mais do que 3 vezes por mês, se a pessoa tem sintomas que são incapacitantes. Eu lembro uma vez que eu atendi no pronto-socorro um rapaz que ele era piloto de avião e ele ia para Frankfurt naquela noite e estava com enxaqueca. Aí teve que cancelar a viagem dele, teve que achar um substituto, porque ele não poderia ir. Tem dores de cabeça que duram mais do que 2 dias, chegam a durar 3 dias e a pessoa não consegue trabalhar nesses dias. Tem pessoas que têm dor de cabeça, mas não podem tomar os remédios para dor porque tem algum tipo de alergia. Então, esses casos, né, a gente acaba recomendando quando ela traz um impacto na qualidade de vida da pessoa, que ela tem que procurar um médico, de preferência um neurologista, para oferecer um tratamento que possa ser preventivo, né? Não só o tratamento, tomar aquele remédio na hora que ela sente a dor, mas um tratamento que ela faça, por exemplo, tomando remédio diariamente, ou hoje em dia a gente tem algumas injeções mensais que podem prevenir a ocorrência, diminuir a frequência e a intensidade dessas crises, né? E as pessoas que elas abusam muito de medicamentos para dor de cabeça, assim, de forma desregrada, elas podem ter algum problema? Existe uma dor de cabeça que chama dor de cabeça crônica diária por uso excessivo de analgésicos, né? Então é uma dor que a pessoa tem quase que diariamente, mais do que 15 dias por mês, por mais de 3 meses seguidos, e essas pessoas fazem uso frequente desses analgésicos. Então, por exemplo, analgésicos mais simples, pelo menos 15 dias do mês, desses 3 meses, ou analgésicos mais fortes, pelo menos 10 dias por mês. Então, ela acaba acontecendo em virtude do uso do remédio. A pessoa tem uma dor de cabeça, melhora com o remédio, e aí ela começa em qualquer dor de cabeça a tomar o remédio, e aí a falta do remédio no corpo faz, em vez de ela tremer com uma abstinência, ela tem mais dor de cabeça. E Uhum. aí ela não para de tomar o remédio, vira aquele círculo vicioso, né? E pode ter rebote nisso? É o tipo de rebote, né? Já foi chamado no passado de cefaleia de rebote, porque quando passa o efeito do remédio, o corpo pede mais remédio sob a forma de dor de cabeça, né? Perfeito. E quando que a pessoa fala, pô, eu tô com uma dor de cabeça, mas parece que tem algo mais. Quando que ela deve procurar a emergência, não só um médico, Bom, para quando ela tem uma dor de cabeça? então a gente tem uma lista de sintomas, de situações que são chamados sinais de alarme.
nas dores de cabeça. Sempre que alguém tiver um desses sinais de alarme, indica que a dor de cabeça dela não seja mais a dor de cabeça primária, que é enxaqueca e outros, já você falei, a do tipo tensão, que é mais leve e até mais frequente, possa ser um problema causado por uma segunda doença. Então, entre os sinais de alarme, você tem, por exemplo, a pessoa tem alguma doença que afeta a coagulação, por exemplo, tem uma hemofilia, a pessoa tem uma doença que baixa a imunidade, está fazendo quimioterapia, ou a pessoa tem um câncer que possa estar espalhando, ou a pessoa já tem mais idade, nunca teve dor de cabeça e passou a ter dor de cabeça agora, ou então a pessoa tem algum sintoma neurológico, está com dificuldade para falar, para mexer um lado do corpo. Então são esses sintomas de alarme que fazem a gente indicar que a pessoa precisa procurar um atendimento o mais rápido possível, né? Perfeito, doutor. E agora a gente mudando para outra doença, né? É as epilepsias, né? Que às vezes tem todo um estigma por parte da epilepsia, de crítica, mas o que de fato é epilepsia? Então, epilepsia é uma doença, a OMS considera a doença, a Organização Mundial de Saúde, né? A doença cerebral mais comum, que afeta mais ou menos 1% da população mundial, alguns lugares um pouco menos, alguns lugares um pouco mais. E essa doença é causada por episódios de descarga elétrica anormal em algumas áreas do cérebro. Quando essas descargas elétricas acontecem de forma normal, elas geram sintomas. O tipo mais famoso das epilepsias são as convulsões, que a pessoa perde os sentidos e trava os dentes e se debate, às vezes escapa urina na roupa. E não é uma coisa nem de longe agradável de ser vista. Já no passado já se associava isso a ter coisas espirituais, problemas religiosos. Então esse estigma vem sendo trazido há muitos anos, né? Ainda a gente tem combatido isso, mas ainda existe, né? E tem gente que perde o emprego por causa disso, né? É. Tem várias figuras famosas que tem, né? Maomé, Joana d'Arc, o Machado de Dostoiévski, Assis, Machado de Assis também. Júlio César Júlio César também, não, também. cada Sim. nomes Tem importantes. livros só sobre personalidades com epilepsia, né? Mas porque corrija se eu estiver errado, mas tem pessoas que têm a aura, né, da epilepsia, o sintoma pré é diferente, né? Que às vezes dá mais criatividade, né? Pelo Tem, que eu li mais a respeito do Dostoiévski, né? É, assim, é difícil da gente falar porque não tinha como avaliá-lo em relação a É, essa condição, mas tem vários tipos de epilepsia, algumas em que as crises você está consciente durante elas e outras que você perde a consciência, né? E aí quando você está consciente pode aparecer algumas coisas visuais, auditivas. Tem um livro do Oliver Sacks, que foi um neurologista importante que escreveu vários livros eh, contando causos dos pacientes dele. Tem um livro só chama Musicofilia, que as crises epiléticas eram com manifestação que a pessoa ficava ouvindo uma música por um minuto, dois, e daqui a pouco passava e era incontrolável, ela não conseguia mudar. Não é que nem essas músicas chicletes que ficam no nosso ouvido o tempo todo, não, era um evento muito mais grave, intenso, e que ficava aquela música e daqui a pouco melhorava e depois mais tarde vinha de novo, né? diferente, É. né? Bem diferente. Isso quando afeta, por exemplo, o lobo temporal, né? Mas é ameaçador a vida, assim, essa crise? A pessoa ela tá sentindo dor, tá sentindo algum incômodo? Na maioria das vezes, não. Mas existem, felizmente é pouco, mas existem casos em que a pessoa corre risco de morrer. E aí, sobretudo, uma situação em que essa crise dura mais do que 5 minutos, que é o estado de mal epilético, né? Então, estado de mal epilético é uma crise que não conseguiu ser interrompida pelo organismo e aí ela pode se perpetuar por vários minutos e durante uma crise epilética, aquelas descargas elétricas anormais, elas acontecem porque os neurônios funcionam com muito mais intensidade. Então você gasta muita energia. Se ela dura muito tempo, o neurônio pode morrer por causa disso. Na grande maioria das crises, você não morre neurônio nela, né? Mas nessas crises do estado de mal epilético você pode morrer neurônios e, por exemplo, ter atividade motora muito prolongada, como se a pessoa tivesse corrido uma maratona. E aí tem lesão muscular, essa lesão muscular pode trazer consequências de arritmia cardíaca, problemas de insuficiência renal aguda e por aí vai. Por exemplo, a gente tava comentando do AVC, né? As pessoas que elas
tiveram algum AVC que tem a ver com a lesão e cicatriz, elas podem desenvolver Podem. epilepsia? Qualquer lesão cerebral, principalmente se afetar o córtex, mas não obrigatoriamente. Córtex é a parte do cérebro mais perto do osso, é a parte mais superior, onde onde fica a parte mais nobre dos neurônios. Qualquer lesão nessa região pode, se ficar definitiva, pode atrapalhar a proliferação do estímulo elétrico e gerar crises epiléticas. Então pode ser com AVC, pode ser após uma infecção, uma meningite, pode ser após um traumatismo craniano e a lista é grande. E tem cura para epilepsia? A gente não pode falar em cura para epilepsia, a gente fala só em remissão ou epilepsia controlada, mas tem pessoas que tiveram epilepsia na infância, aquelas crises de ausência, e da vida adulta não tem mais nenhum sintoma. Mas tecnicamente os epileptologistas não gostam de usar a palavra cura. Epilepto... É, Trava-língua? exato. Eu fiquei treinando antes de entrar Ah, sim, para falar. para ficar bonitinho. É. Mas, Mas é, assim, apesar de você não falar cura, você sabe que as pessoas, por exemplo, dependendo do tipo, não vão ter essas crises nunca mais. As crises de ausência são assim. Eu vi um adulto só com crise de ausência desde a infância. 99,9% das pessoas não vão ter mais crise. mas Então, essa crise de ausência é diferente daquele brisar que fala que você fica meio distraído. É ah, outra coisa, né? tem aquela que o cara do Big Brother tinha, né? Que ele ficava meio fora do ar. Então, Aquilo chama crise focal com comprometimento da consciência. Esse é um nome novo que já foi antigo e fica voltando esses nomes, né? Que alguns eu já chamavam de desperceptiva, já não se usa mais. hum, Você deve ter aprendido esse. acho que sim, é. Já não se usa mais, já caiu por terra esse nome. Daqui a pouco Nossa, volta de novo. foi ano passado mesmo. Pois é, pois é. Eles gostam de dar essas voltas aí. É, tudo pros congressos, Só né? pra ir pra congresso, deve ser. Eles não me ouçam. Corta essa parte Tá. depois. E, mas acrescentando mais coisas, assim, que às vezes teve a Covid agora, né? Agora não, já vai fazer 5 anos, mas teve um grande período de estresse, né? Em isolamento, e teve aquela questão de ter alguma associação de Covid com alguma questão neurológica. É É verdade isso? verdade, é. Eu recebo toda semana eu recebo alguém no consultório que ficou com o que a gente chama de brain fog, né? Que é o cérebro com problemas, principalmente para a parte cognitiva, né? Que as pessoas têm dificuldade para linguagem ou para raciocínio lógico ou de memória. E tem estudos mostrando que a camada cortical lá do cérebro, aquela camada mais importante, mais nobre, que fica perto do osso, tem uma diminuição de volume em alguns pacientes com Covid. Felizmente não é a maioria, mas tem gente que teve isso. E também tem as consequências do isolamento em si, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, o caso de Alzheimer, essas doenças, essas demências degenerativas, a exposição social, os relacionamentos sociais são importantes para a pessoa prevenir, né? Evitar que o Alzheimer venha mais cedo. E a Covid tirou muito isso. Então, na fase do isolamento, depois que começou a abrir, a gente começou a receber muito paciente com problemas cognitivos que provavelmente estavam latentes e floresceram no meio dessa época, né? E além da questão do Covid em si, o estresse em si, ele afeta a nossa capacidade mental? Com certeza, né? É que estresse é um guarda-chuva que recebe várias possibilidades. Então você tem causando depressão, causando ansiedade, síndrome do pânico, burnout, né? E aí às vezes as pessoas chamam isso de estresse, ou então é só uma coisa aguda, né? E obviamente qualquer estresse afeta, mesmo que seja muito agudo, afeta a nossa capacidade. Então você vai, sei lá, você foi chamado para fazer uma conferência num lugar muito importante. Daí você está sob estresse. O seu raciocínio talvez não seja tão bom, né? Se alguém lhe fizer uma pergunta muito desafiadora, talvez você não tenha um insight tão perfeito quanto você teria se estivesse, sei lá, tomando café com um amigo na padaria, entendeu? Aham. Então o estresse afeta tanto de forma aguda quanto de forma crônica, né? Uhum. E a gente tá comentando teve epilepsia, mas tem também outras doenças que afetam a parte de causar movimentos involuntários, né? A gente, acho que se não me engano, a gente trouxe aqui uma geriatra para ela falar um pouco de Parkinson em si, mas
Queria saber a sua visão sobre a doença de Parkinson. Interessante que a doença de Parkinson ela tem aumentado muito a incidência, né? De pós-pandemia e não se sabe muito bem, tem uma associação, possível associação com poluição, talvez, mas o número de pacientes com doença de Parkinson nos consultórios tem aumentado bastante. E o Parkinson é uma doença que a gente chama de degenerativa, né? A gente não sabe exatamente a causa, mas é uma doença em que os neurônios específicos que cuidam do movimento, eles começam a morrer, né? Mas na doença de Parkinson não é só isso, não é só o movimento, é uma doença que afeta outras partes cerebrais também. Então, ela pode começar afetando, por exemplo, os neurônios que controlam o movimento do intestino. Depois, ela pode afetar alguns neurônios que agem no sono, dando relaxamento muscular. Tem pessoas que gritam à noite, elas atuam durante o sono, né? Depois ele pode afetar também neurônios que cuidam do olfato. Então é muito comum você ver. Aliás, é o sintoma não motor, quer dizer, não associado ao tremor, à lentidão, mais comum nos pacientes com doença de Parkinson. Aliás, é obrigatório você ter esses sintomas para poder dizer que a pessoa tem Parkinson e diferenciar de outras doenças. Por exemplo, alguém que usa um remédio para labirintite cronicamente pode também dar sintomas parecidos com Parkinson. Se você suspende o remédio, a tendência da pessoa é melhorar. Então, o Parkinson é essa doença neurológica que não é só o tremor, ela tem outras coisas. Em fases mais avançadas, em alguns pacientes, ela pode afetar também a parte intelectual, né? Prejudicando memória, funções executivas, outras coisas intelectuais também. Mas felizmente não é em todos os pacientes e não é precocemente. Se for precoce, a gente começa a pensar em outra doença, né? Que é o Lewy, que é um primo Eu ia do comentar Parkinson, né? isso também, eu ia falar exatamente isso agora, É. de ele no futuro ele pode evoluir necessariamente para demência, porque tem uma fisiopatologia, né, a origem da doença que causa é muito parecida, né? Só muda a região de onde começa, É. né? Você fala em relação o Parkinson evolui para Lewy ou o Parkinson evolui para demência? Para demência, Demência, sim. então. Primeiro, o que que é demência, né? É, Demência é uma situação em que a parte intelectual está tão afetada que a pessoa já não consegue cuidar de si mesma sozinha. Então, ela não consegue cuidar do próprio dinheiro, ela não consegue sair de casa de forma segura, pegar uma condução e ir para outro bairro. Isso é que a gente caracteriza de demência. O Parkinson tem 6 vezes mais chance de virar demência do que em quem tem a mesma idade e não tem Parkinson. Mas não é todo mundo com Parkinson que vai ter demência, né? uhum. Mas qual que seria? Porque eu assisti um filme que chama Amor e Outras Drogas. E no filme a Anne Hathaway, né? É a Anne Hathaway e o Jake Gyllenhaal. Essa Anne Hathaway, ela é uma moça de, acho que ela deve ter os seus 20 e poucos, e ela tem Parkinson. É possível isso? É possível. O exemplo mais famoso de jovem com Parkinson, o Michael J. Fox, que fez De Volta Não. para o Futuro. E eu não sei se você sabe, ele é canadense e antes de ele fazer De Volta para o Futuro, ele fez uma série lá no Canadá e 4 pessoas que trabalhavam nessa série, ou atores ou staff, tiveram Parkinson precoce. E ninguém sabe explicar se tem alguma coisa ambiental que a gente não sabe, se tem alguma coisa infecciosa que a gente não sabe. É, Interessante. e as teorias do Parkinson são muito interessantes, né? Porque, por exemplo, você encontra nos neurônios que morreram no Parkinson uma substância chamada alfa-sinucleína, que ela se deposita, ela não consegue se dissolver no líquido dos neurônios, ela precipita, forma grumos e esses grumos matam o neurônio. E já se encontrou isso no estômago de pessoas com Parkinson que tinham um intestino preso, e já se encontrou isso nos neurônios que têm relação com o olfato, por isso que as pessoas têm perda de olfato. Talvez tenha alguma coisa ambiental que se inale, que se ingira e que possa subir pelos neurônios do nervo vago, Que é o nervo. que é o nervo que comunica o cérebro com o intestino, subir pelos neurônios do nervo vago e para o cérebro. Tem até um estudo que investigou pessoas que tinham feito uma cirurgia que no passado não tinha esses remédios para úlcera. Então se fazia uma cirurgia que você desconectava o vago, você fazia um corte no vago para o vago não estimular a produção de ácido no estômago.
E aí essas pessoas, anos depois, foram entrevistadas e perguntaram: você desenvolveu Parkinson, né? E eles tiveram um risco 35% menor de desenvolver Parkinson do que as pessoas que não fizeram a cirurgia. Então, a teoria que se fez foi: você come alguma coisa, essa coisa entra na mucosa do seu estômago, sobe pelo nervo e vai para o cérebro fazer estrago. Mas ninguém conseguiu comprovar, mas é uma coisa que É para ser instiga, né? analisada, Que né? se instiga bastante, né? Mas qual que são você como neurologista, qual que é a dificuldade em tratar esses pacientes no geral? As dificuldades profissionais? Que é, Paciente com com Parkinson. Parkinson, que é uma doença progressiva, tem a questão do tremor, da questão social, como que é lidar com isso? É interessante porque tem várias. O Parkinson não é uma doença que se manifesta igual em todo mundo. Então ele afeta pessoas de diferentes faixas etárias, com uma tendência maior depois dos 50 anos, e tem pessoas que têm uma forma que treme mais, tem pessoas que têm uma forma que ela é mais lenta e tem menos tremor. Essa forma mais lenta é mais difícil de tratar. E a gente tem que tomar cuidado em relação aos remédios, porque eles têm efeitos colaterais. Ou então, se você começa um remédio que é bom, que é a levodopa, numa fase, numa pessoa muito jovem, depois ela começa a ter uns efeitos colaterais, que é uma coisa curiosa. Tem alguns efeitos colaterais da levodopa que só dão em pessoas que têm Parkinson já numa fase mais avançada. Se você não tem Parkinson e usar levodopa, você nunca vai ter esses efeitos colaterais, que são movimentos do corpo que a gente chama de discinesia, são as coisas que mais incomodam. Então as pessoas às vezes ficam sem o tremor, ficam ágeis, mas ficam com Com essas gingado. discinesias. Mas isso acontece em fases mais avançadas. Durante muitos anos, você consegue tratar o paciente e ele tem uma qualidade de vida bem razoável. Eu tenho um paciente que é médico, ele deve ter uns 82 anos hoje, e ele começou a ter sintomas de Parkinson com 65. Dos 65 até os 78 ele continuou, então 13 anos ele continuou exercendo a medicina perfeitamente. Um pouco de tremor, incomodava um pouco, mas o raciocínio perfeito. Agora, 18 anos depois, 17 anos depois, ele começou, durante a pandemia, um quadro cognitivo. Então ele teve uma vida boa, saudável, com qualidade, com produtividade, né? Agora começou um quadro cognitivo, esse é mais difícil de tratar, né? Mas tá aceitável, né? Então tem essas coisas. Parkinson não costuma ser uma doença maligna que vai condenar a pessoa à cadeira de rodas só numa fase de décadas depois, né? E hoje a gente tem tratamentos muito interessantes, por exemplo, a cirurgia, né, para Parkinson, que a maioria dos casos hoje é feita com a colocação de eletrodos, como se fosse um marca-passo cerebral, e esses eletrodos vão substituir os neurônios que morreram em decorrência da degeneração da doença, Pô, né? que Né? interessante. Mas tem algumas pessoas que elas têm outros tipos de tremores, né? Que não são Parkinson. O senhor tinha comentado do tremor essencial. O que que é esse tremor Tremor essencial? essencial é um tremor, né? Que é um movimento rítmico dos músculos agonistas, que favorece o movimento, e dos antagonistas, rápido, né? Repetitivo. O tremor essencial é um tremor que tem uma característica genética. 50% das pessoas que têm tremor essencial, elas têm alguém na família, algum caso na família, que tem um quadro parecido. E ele pode aparecer em pessoas mais jovens, pode aparecer em pessoas mais velhas, diferentemente do Parkinson, que pode afetar o corpo inteiro, ele costuma afetar mais as mãos, a voz e a cabeça, mas sobretudo mais as mãos. E ele tem um tratamento que é completamente diferente da doença de Parkinson. Enquanto na doença de Parkinson o alvo de tratamento é aumentar o efeito da dopamina, no tremor essencial você age em outros neurotransmissores, noradrenalina e o GABA, né, mexendo com esses neurotransmissores. Interessantemente, pessoas com tremor essencial, se tomarem um pouquinho de álcool, elas melhoram do tremor, mas a gente não recomenda, É, porque vai trocar um tremor por uma cirrose, não vale a pena. Parece aquela brincadeira da cabine que você troca o tremor. Não adianta, não podemos brincar, fazer roleta russa, né? Então, é só uma característica. A pessoa conta se quando eu bebo, melhora o tremor. Tá bom, isso ajuda a fazer o diagnóstico, mas não é para você fazer isso quando para se tratar, lógico. É, e o tremor essencial, em alguns casos muito sérios, muito raros, felizmente é uma doença mais benigna, também tem a disponibilidade de fazer a mesma cirurgia para a doença de Parkinson. Tem até um grupo aqui da USP que estuda um alvo diferente no cerebelo
para colocar os eletrodos no núcleo denteado. Lembra daquela aula de cerebelo que todo mundo Nossa, sai, Nossa, foi todo mundo difícil. sai de Eu, cabelo em eu acho pé? muito difícil neurologia, É, tá, gente? é. Eu acho difícil. Mas é Se bom que eu fosse, estudo. se fosse fácil, não teria. As coisas fáceis não têm valor, não tem sabor quando a gente conquista, né? Ah, com certeza. E aí o núcleo denteado é um alvo para tratamento que está em estudo aí pelo pessoal da Faculdade de Medicina da USP, para tratar tremor essencial, né? E o senhor comentou também do álcool em si, né? E do cerebelo, da aula de cerebelo que o senhor deu. Por que que as pessoas que elas bebem muito, em relação a muitos anos, décadas, elas podem desenvolver tremores ou alguma alteração no movimento? Por que que isso Então, o álcool acontece? mata neurônios, né? Tem os efeitos crônicos do álcool e o álcool atrofia o cerebelo, né? Então, principalmente a parte do cerebelo que controla o equilíbrio. Então, as pessoas têm aquele problema para andar, né? O movimento dos olhos. O álcool afeta neurônios da cognição também, né? E tem os efeitos agudos do álcool, né? Então, a abstinência alcoólica tem uma manifestação que é o delirium tremens, que a pessoa pode ter tremor em decorrência da falta do álcool, porque o cérebro começa a funcionar recebendo o álcool entra no cérebro e ele fala, beleza, recebi álcool, o álcool me traz satisfação, não sei o que, eu vou produzir mais receptores, que são proteínas que recebem a informação e desencadeiam respostas, por exemplo, agradáveis. E esses receptores eles acabam sendo é, construídos, criados, né? Fabricados em função dessa demanda que você tem de álcool. Se você parar de dar o álcool, os receptores ficam lá sobrando e isso gera sintomas, eles não serem estimulados, acaba gerando sintomas agudamente, né? E o senhor comentou da dopamina, né? Que o pessoal. Ele é um neurotransmissor que tem várias funções associadas a várias doenças, né? Parkinson, esquizofrenia. Mas que eles estão se falando de dopamina no sentido mais de, por exemplo, celular, que dá dopamina, em termos de Prazer, né? prazer, Prazer. isso é verdade? É Qual que é? verdade, mas não é tão simples assim para você colocar só na conta da dopamina. Mas a dopamina é um dos neurotransmissores envolvidos no sistema de recompensa. Então, o sistema de recompensa é você faz alguma coisa e tem um ganho que lhe traz satisfação. Então, as pessoas, por exemplo, são viciadas nesses joguinhos aí, o jogo do tigrinho, enfim, né, que eu não recomendo, é, e que as pessoas começam elas fazem o jogo, em segundos elas recebem uma musiquinha, uma imagem, um ganho, e aí ficam felizes, aí elas vão lá, fazem aquele de novo, e aí ficam gerando demandas e recebendo as respostas. Isso acontece, por exemplo, no TikTok. Você tem aqueles vídeos curtos que te agradam, né? O algoritmo vai te alimentando de vídeos curtos e você não consegue parar de ver, porque você está sendo sempre agradado. Quando você para de ver, você para de ter a recompensa, você começa a sentir mal. Videogame. Videogame é feito para lhe dar pequenas alegrias em doses homeopáticas ao longo das horas. Então você também vai ficar lá por horas e isso acaba gerando uma dependência, né? Porque quando você para, você se sente mal, se sente vazio, né? Mas tem outras aplicações, né? Em outras vezes que a gente comentou, Claro, né? claro. Não é só. Não, e não dá para colocar tudo na conta da dopamina. São efeitos agudos em determinadas áreas do cérebro. A dopamina age em várias áreas, né? Uhum. Não é E porque você vai parar de jogar que você vai começar a tremer e ter um Parkinson. Nada a ver, não tem ou nada a ver. ver coisas também. Exatamente. Mas tem alguma doença genética de caráter genético da neurologia que o senhor que queira comentar, assim? Bom, tem várias doenças genéticas. E a mais famosa delas talvez seja o tremor essencial, né? Mas você tem algumas doenças, principalmente na neuropediatria, tem atrofia espinhal progressiva, né? Que chegou a ter o remédio mais caro do mundo, né? Ah, é? Que é uma doença que ela é uma prima da esclerose lateral amiotrófica, que ela, por um motivo genético, os neurônios que cuidam dos movimentos, eles começam a morrer e dependendo do gene que você tiver, você pode ter isso a partir do primeiro ano de vida. Então, uma criança que ela não vai conseguir começar a andar e os neurônios dela vão ficando cada vez mais escassos e ela vai ter de culminar com uma dificuldade até para respirar. E aí isso é causado por um defeito num gene, e hoje em dia a gente tem terapia gênica,
que você coloca um gene num vírus, o vírus infecta aquela célula, e aí ele joga o DNA, que é o pedaço o pedaço do DNA, que é o gene saudável, naquela célula infectada, e aquela célula se cura do gene defeituoso e começa a produzir uma substância que faz o neurônio do movimento se manter vivo. Eu vi um caso muito marcante de uma família que teve dois filhos com essa doença. O primeiro acho que foi em 2017, quando não havia essa terapia, e o segundo foi em 2020, acho, quando já existia essa terapia. E aí o que nasceu em 2020 recebeu o tratamento, que na época custava 7 milhões de reais. E aí tava uma cena da criança mais velha deitada na cama, imóvel, com uma traqueostomia, só conseguindo sorrir e piscar, e o irmão mais novo brincando com uma criança com desenvolvimento normal. Nossa, Então, que. a medicina chegou num ponto, óbvio que isso é praticamente inacessível para a maioria das pessoas, mas era uma doença que era condenada a ficar num leito e a pessoa se desenvolve hoje normalmente, né? É incrível. Que ótimo, né? E que outras inovações como essa que o senhor vê para sua especialidade no futuro? Bom, a neurologia é o campo que mais cresce e o campo que mais se desconhece, né, também, né? Então a gente tem hoje em dia terapias que a gente, pelo conhecimento que a gente tem dessas doenças degenerativas, então Parkinson, Alzheimer, cada vez estão desenvolvendo mais tratamentos que tentam agir no que você falou na fisiopatologia, né? Como a doença funciona errado. Então, por exemplo, na doença de Alzheimer, tem alguns remédios novos que agem evitando que se produza uma proteína anormal que atrapalharia o funcionamento dos neurônios, que é o beta-amiloide, né? Se você fizer exame antes e depois do tratamento, você vai ver que a quantidade de beta-amiloide zera. Mas isso não traz um grande benefício clinicamente, ainda porque talvez não seja só isso que seja importante, tem outras coisas que a gente precisa aprender. Na doença de Parkinson, alguns tratamentos mais ou menos nessa linha para a proteína dele, que é a alfa-sinucleína, estão sendo desenvolvidos, mas nada ainda vingou. E tem o tratamento cirúrgico também. Na epilepsia também, o tratamento cirúrgico eu falo com o DBS, né, que é o marca-passo cerebral, que também tem para epilepsia, né? Interessante. É. Mas como que geralmente tem doenças que têm um tratamento muito difícil, né? Por exemplo, e algumas delas, por exemplo, o Alzheimer, teve aquele ator do Thor, né? Que ele fez um teste genético para doença. Qual que é a sua visão disso? De você, às vezes, ter uma resposta que você tem uma predisposição ou que você tem uma chance muito alta de ter uma doença que até hoje não tem a cura, mas quem sabe com os avanços. O que está ficando cada vez mais claro no caso do Alzheimer é que quase todo mundo vai ter Alzheimer se viver até os 120 anos. Essa é a conversa que se tem nos bastidores. Existem algumas situações que esse risco é muito mais aumentado para que aconteça mais cedo. Então, por exemplo, se você tiver o alelo E4 da apolipoproteína E. Então, tem um gene de um tipo de colesterol, de lipídio do sangue, que chama apolipoproteína E. Aí você pode ter, herdando do seu pai e da sua mãe, o E2, o E3 ou o E4. Um deles é protetor e o E4 ele acaba sendo de risco. Então, se você tiver um E4, aumenta o risco 3 vezes mais de você ter Alzheimer. Se você tiver dois E4s, o do pai e da mãe, aumenta de 5 a 15 vezes o risco de você ter. O que se aprendeu recentemente, que praticamente se você tiver os dois E4, a chance de você ter Alzheimer, se você viver bastante, é praticamente 100%. 60% da sua carga genética, do seu risco de Alzheimer tem a ver com a genética. 60% do risco de Alzheimer tem a ver com a genética. 40% com os seus hábitos. Eu não sou a favor de ficar fazendo pesquisa para saber a genética do Alzheimer, porque isso vai gerar uma ansiedade e a pessoa é jovem. E aí, daqui a 10 anos, se descobre uma doença que cure o Alzheimer. E ela viveu, sei lá, resolveu gastar tudo que tinha, pegou doenças infecciosas que não devia pegar, deixou de tomar cuidado para depois sair um tratamento que ela poderia ter se beneficiado e ela chegou numa fase que não deveria. E as prevenções, as medidas preventivas que são desses 40% não servem só para Alzheimer, servem para uma série de outras doenças. Então, atividade física, atividade mental, alimentação saudável, tudo isso previne não só o Alzheimer e outras vezes, empurra mais para frente aquela predisposição que você teria. Eu recebi no consultório uma paciente que chegou com um teste genético
que foi pedido pelo cardiologista dela, que mostrou que ela tinha os dois alelos E4 da apolipoproteína E. Esses alelos aumentam a chance de infarto. E a mãe dela era minha paciente e tinha Alzheimer. Aí a pergunta é, o que eu falo para ela? Eu falo para ela, você tem um risco aumentado de ter Alzheimer? Eu preferi falar. Ela falou, o que você acha desse exame? Eu falei assim, você tem risco aumentado de ter infarto. Então, cuide da sua vida. Porque infarto você consegue prevenir com muito mais, com muito mais assertividade do que o Alzheimer. É engraçado pensar, né? Engraçado. Mas que você pode prevenir demência, né? Fazendo exercício físico, cuidando do seu colesterol, do diabetes. E não só demência, o pacote de benefícios que você tem é interminável, né? Doenças de quaisquer sintomas, até de pele. Ou então, se você tiver uma doença neurológica, o fato de você fazer exercício te protege da progressão dessa doença. Eu tenho um paciente que tem uma doença que chama-se atrofia de múltiplos sistemas cerebelar, a MSC. Então, ele tem uma doença degenerativa, é um parkinsonismo atípico. É uma doença que parece Parkinson, mas tem sintomas muito mais graves. E ele pedala 60, 80 quilômetros numa vez só. Tem até uma história engraçada, que teve um dia, o meu consultório é no 12º andar, né? Teve um dia que que deu uma queda de luz e os 3 elevadores do prédio, eles queimaram. Aí todos os pacientes desmarcaram e ele não era de São Paulo. E aí ele não quis desmarcar e ele subiu as escadas plenamente com essa doença, porque ele é atleta. Eu falei para a secretária, vê se ele não quer desmarcar. Ela falou, não, porque ele ia passar no outro médico, eu já passo em você e para ele tá ótimo subir de escada. Aí eu com esse meu físico de jogador de dominó, tive que subir 15, porque o carro para no terceiro subsolo, 15 andares de escada. Nossa. Cheguei Foi lá, com roupa de treino. consegui sobreviver. E atendi o paciente. Falei, quase que você fica sem o médico aqui. E aí, quando eu cheguei no 11º andar, eu ouvi o barulho do elevador. Eu falei, não acredito que o elevador voltou. Aí eu saí, olhei e vi que o elevador estava emperrado lá, estava fazendo barulho o Nossa. tempo todo. Só faltava ele ter voltado, né? Mas sobrevivi. Com certeza. Davi, temos ainda tempo? Sim, Tem quanto tempo ainda? 10 minutos. 10 minutos? Ah, então vou fazer mais umas duas perguntinhas. É, por exemplo, tem alguma outra doença que é, faz conexão entre neuro e outras que a gente falou de questão de dependência de álcool, né? Que dá o delirium tremens, mas tem alguma outra doença que ela tem interface com outros sistemas da neuro? Muitas, né? A que eu acho mais interessante para estudar é a apneia do sono, né? Ah, sim, sim. Apneia obstrutiva do sono, que é uma doença que alguns estudos em São Paulo falam que ela afeta até 30% da população. Então, a apneia do sono é uma doença em que a pessoa fica sem respirar direito durante o sono, porque a língua e o céu da boca relaxam demais e vão lá para o fundo da garganta atrapalhar a passagem do ar. Às vezes fecha completamente, às vezes fecha só um pouco, mas a quantidade de ar que passa na hora que a pessoa respira fica menor porque a língua relaxou demais. Aí o que acontece? Ela acorda brevemente e coloca a língua no lugar. Aí ela respira de novo. Só que nesse período em que ela ficou sem respirar, o coração acelera, sobe a pressão, porque ela tem uma descarga de adrenalina, né? O cortisol é liberado, então aumenta o açúcar. E uma parte disso acontece numa fase do sono que é crucial, que é a fase do sono REM. Que 25% da nossa noite de sono a gente passa nessa fase de sono REM. E ela é importante, por exemplo, para consolidar a memória. Então, se você não respirar adequadamente na fase de sono REM, se você tiver aumento da pressão, descarga de adrenalina, o açúcar estiver mais alto no sangue, obviamente que a sua memória corre riscos. Então, a apneia do sono é uma doença que, numa pessoa que não tem problema de memória, aumenta o risco de ter problemas de memória. A gente sabe que as pessoas que têm um quadro chamado comprometimento cognitivo leve, que é uma situação que está entre o normal e a demência, mas ainda é reversível em alguns casos, 30% delas têm apneia obstrutiva do sono. O exame do sono é o exame que detecta essa doença, ele acaba sendo obrigatório. Além disso, a gente pede esse exame para as pessoas que roncam
e as pessoas que têm sonolência durante o dia. Então, se a pessoa fica assistindo televisão no fim do dia e fica lá pescando, essa pessoa talvez tenha o sono na quantidade certa, mas ela não oxigena direito o cérebro e aí a qualidade não vai ser boa, ela vai ficar devendo sono, né? E às vezes quando em casa, né, minha mãe ela tem apneia do sono, né? E às vezes as pessoas falam: "Nossa, mas dá tanto problema, é porque você vai ficar sem respirar", mas é por conta dessa questão que fala: "Não, mas tem correlação com doenças sérias, tipo AVC, infarto", mas 30% dos AVCs acontecem dormindo, né? aham. Provavelmente por causa de apneia, né? Mas a pessoa pensa que: "Ah, eu vou me sufocar", mas é por conta dessas alterações, né? Aumenta a pressão, Às aumenta vezes a acorda açúcar. sufocado, aumenta a pressão, dá refluxo. Às vezes a pessoa acorda engasgado, produz mais urina, né? Interessante a explicação de produzir mais urina, porque assim, a garganta fecha, não entra ar no pulmão, o pulmão fica murcho, né? Aí o tórax, o diafragma baixou para o tórax encher de ar, não entrou ar. Então, quem vai ocupar aquele vácuo é o sangue. Então, volta mais sangue para dentro do tórax e enche a parte do coração que chama átrio, né? Então, o sangue nos átrios, o átrio dilatado, ele acha que tem muito líquido circulando. Então, ele produz um hormônio que vai lá no rim e fala para o rim eliminar a urina. Então, é comum a pessoa acordar à noite para fazer xixi porque tá tendo apneia, porque está acontecendo essa produção desse hormônio. E aí, em homens, eles falam assim: ah, é porque eu tenho problema na próstata. Aí você vai lá e a próstata tá normal, tá tratada. As pessoas falam: ah, eu bebo muita água à noite. Eu também bebo água à noite e eu não acordo à noite para fazer xixi. Eu não sei se eu tenho apneia ou não, minha mulher fala que não. Aliás, eu a conheci no ambulatório de sono do hospital, né? A gente Ah, é? trabalhava junto. Acho que ela saberia dizer se eu tenho ou não. Apesar de ter o shape para ter, por enquanto, ainda não. É aquela história, né? Você produzir mais urina é um sintoma possivelmente de apneia do sono. Tem que ser investigado. Mas e pra tratar ela, como que pode fazer pra gente? Perder peso, né? É uma medida. Fazer atividade física, melhorar a alimentação. Em alguns casos, você usa aparelhos. Então, tem um aparelho odontológico que você vai colocar na boca na hora de dormir e o dentista, de tempos em tempos, ele faz ajustes nesses aparelhos que ele empurra a mandíbula para frente. Chama aparelho reposicionador mandibular intraoral. Mas ele serve para casos mais leves. Para casos mais difíceis, ou até mesmo para casos leves, em pessoas que têm doenças que não podem ficar tratando mais ou menos, a gente usa o CPAP, que é uma máquina que você coloca. Ele tem uma mangueira, você coloca no nariz, é bem silencioso, né? Não sei se a da sua mãe te acorda o barulho. Não, Não, é não, bem não. silencioso. Acorda às vezes o meu pai, É, mas não é, nem é do aparelho em si. então pronto. Nem é. Aí você coloca aquilo no nariz, às vezes, dependendo do caso, nariz e boca, mas a maioria das pessoas no nariz, ele joga um vento. Quando você está na estrada e coloca a mão para fora do carro, o vento empurra a sua mão, né? Esse vento empurra a língua para frente, ele não deixa a língua encostar lá no fundo. Porque a única coisa que você pode pôr atrás da língua é a comida, a água, só que ali você não vai respirar. E o ar. Se você colocar qualquer dispositivo ali, Vai coisa só, você vomitar. vai vomitar. Então você coloca vento. E aí, incrivelmente, a pessoa fala, ah, é um trambolho, não sei o quê. Não é. As máscaras são macias, tá? E a pessoa acorda bem no dia seguinte, tanto que elas falam que, ah, se eu durmo sem, eu fico ruim. Eu tinha um aluno de pós-graduação que ele era neurocirurgião e fazia pós-graduação de neurologia. Ele não queria operar mais, já tinha uma certa idade, a coluna já não aguentava. E ele morava em outra cidade, a aula era no Rio de Janeiro. Ele morava no interior do Rio, via para o Rio. Quando ele trazia o CPAP, ele assistia a aula pleníssimo. Quando ele não trazia o CPAP na viagem, ele ficava dormindo a aula inteira. E essa semana eu atendi uma paciente de 84 anos, que é mãe de uma médica, e ela tem um quadro de demência vascular. Então ela foi tendo pequenos AVCs e isso atrapalhou a parte cognitiva dela, como se fosse um Alzheimer. E ela tem a apneia do sono, apesar de ser magra, ela é bem magra, mas às vezes só pela flacidez da musculatura a língua já vai lá pro fundo. E ela não estava usando o CPAP, ela vinha na consulta, ela sempre apática, cabeça baixa, respondia assim monossilabicamente. E essa semana ela veio em uso de CPAP há alguns meses, frequentemente, e foi incrível a melhora que ela teve. Ela estava muito mais esperta. Eu falava com a filha dela e ela começou
a falar, mas essa geração agora, não sei o quê, falou de pessoas mais jovens, né? Porque essa médica é professora universitária, mas não deu aula para você, Uhum. é de outros lugares. Aí ela até ouviu, comentou, estava bem esperta, e nos exames cognitivos ela foi 30% melhor do que ela tinha ido na consulta Ó, que anterior quando ela não beleza. estava usando o CPAP. Então a gente esperava que houvesse uma piora, né? E ela estava com a memória melhor, por exemplo, o teste do relógio, ela foi melhor. Eu falei assim, doutora, você treinou com a sua mãe ontem em casa? Ela falou, não treinei. Mas eu falei, que diferença que fez tratar a apneia do sono na vida dessa pessoa, né? Então é muito gratificante e é uma coisa assim que eu sempre, antigamente eu falava quando eu dava aula para as turmas mais antigas, hoje em dia eu não tenho falado, não precisa falar mais. Mas eu pergunto, se você pergunta para o seu paciente se o intestino funciona, se ele faz xixi, mas você não pergunta para o paciente se ele dorme bem. As faculdades de medicina não ensinam sobre o sono e você passa um quarto, um terço da sua vida dormindo. Então, problemas do sono afetam incrivelmente a sua saúde. Se você não tratar, a sua saúde está em risco, né? E a sua produtividade do seu parceiro, né, que vai dormir com você, e tem uma série de benefícios, né, Com doutor? certeza. Com certeza. E, doutor, encaminhando acho que para nossa última pergunta já, que eu perguntava para os convidados o que que era a rocha da saúde. Mas eu reformulei essa pergunta para essa nova temporada, e a pergunta é: qual que é o seu conselho de vida para mim, um jovem que tá desbravando o mundo, assim, vivendo a vida dele? Qual que seria o seu conselho de vida? Eu acho que você é inteligente demais para precisar de um conselho meu. Esse é o meu primeiro conselho. Obrigado. Você é uma pessoa já bem madura para a idade que você tem. Você acompanha muito as pessoas mais velhas e tira muitas lições delas. E às vezes as lições que você tira das pessoas são melhores do que as que elas poderiam tentar passar para você. Você consegue pegar isso e extrapolar. Isso é uma coisa que eu vejo em você Ah, nesses obrigado. anos que eu te conheço. Mas eu acho assim, eu vejo que você está buscando no seu futuro fazer uma coisa que te dê satisfação. Quando a gente faz uma coisa que satisfaz a gente acaba não trabalhando, a gente acaba sempre satisfeito, tem sempre uma coisa gratificante. Isso não pesa nas nossas costas, né? Eu vi uma pessoa essa semana também passada que eu atendi no consultório, que ela trabalhava numa repartição pública fazendo uma coisa super monótona. E aí agora, com uma certa idade, a memória dela começou a cair. Mas ela não tem desafios, então lance-se a desafios, eu vejo que você se lança a desafios, mas sempre com segurança, né, com sobriedade e procure fazer o que você gosta e não se envolva com coisas que você não gosta. Fuja das coisas que não te fazem bem, das pessoas que não te fazem bem, das situações que não te fazem bem. Essa é a minha dica. Fique sempre rodeado de pessoas que façam bem para você, né? Que eu sei que você já está fazendo tudo isso. Com certeza, doutor, mas muito gostei do conselho, viu? Ó, veio a calhar com uma luva. Bom, Doutor, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por aceitar o convite de vir no programa. Foi uma conversa muito legal, agradecer pela explicação, foi muito boa, sucesso. Tem alguma mensagem que o senhor queria passar para a audiência, para o pessoal? bom, eu só agradeço a você pelo convite. Fico muito honrado. Vejo que você está chamando pessoas muito especiais. Chamou o Dr. Ali, que Doutor Ali. era meu colega de plantão lá no Santa Catarina, uma pessoa incrível. E fico à disposição aí para quem quiser me contatar, é só colocar lá Vitor Fiorini nas redes sociais, você vai me achar, eu estou às ordens, à disposição. E cuidem da saúde. Façam o que vocês gostam, não se envolvam em coisas cabeludas das quais você não precisa se envolver e tenha uma vida feliz, né? Com certeza, doutor. Bom, novamente, muito obrigado. Agradecer você que está nos assistindo pela audiência. Muito obrigado por assistir o episódio. Deixe o seu like, se inscreva no canal, siga nossas redes sociais e até o próximo Rochas da Saúde. Até lá.